Eu fui começar a ouvir K-pop depois de toda essa febre do retorno do Blackpink e eu tenho algumas considerações. Eu sou Lê Nunes e você não vai sair daqui sem saber qual a semelhança que o K-pop tem com a Black Music. Esse formato é basicamente a exportação perfeita, né? Música chiclete, rostinhos impecáveis e uma eficiência industrial de deixar o Henry Ford com inveja desse sistema de linha de montagem de ídolos. A gente olha para os estádios lotados, para as luzes de LED e pensa, nossa, quanta inovação, será possível algo assim? Mas aqui a gente vai ver que o buraco, pode ser muito mais embaixo. E o que hoje a gente chama de K-pop, que é um processo de hibridização onde o ritmo, vocal, moda, até o jeito específico de se portar e de andar de comunidades negras ao redor do mundo foram usados nesse projeto arquitetônico cultural de Seul. E hoje a gente vai descobrir aqui que esse mito da pureza coreana não é bem isso. Sem a Black Music seria apenas uma baladinha romântica, vai por mim, que tem seu valor também. Mas vamos falar de poder, visibilidade e como o capitalismo tardio adora uma estética urban e marginalizada desde que ela seja um pouquinho mais limpa, que não venha acompanhada das pessoas que as criaram. O babado é denso, tem camadas geopolíticas, marketing, disputa de narrativa, mas a gente vai desembaraçar isso tudo agora da melhor forma possível para você. Capítulo 1. O mito da pureza e o clube Moon Knight. Para entender o K-pop de 2026, a gente precisa voltar um pouquinho, talvez muito, para os anos 80, num bairro chamado Itaewon, em Seul. Sabe aquela história de Frankenstein, onde o doutor junta várias partes de corpos diferentes para criar uma vida nova? É algo que nem sempre dá pra controlar totalmente. O K-pop pode ser meio que o monstro do Dr. Lee Soo-man, o fundador da SM Entertainment. E as partes desse corpo vieram de outro continente, de outra história. Em Itaewon, existia um clube lendário chamado Moon Knight. Era um laboratório secreto da indústria. E por causa da base militar de Yongsan, soldados afro-americanos levaram fitas de hip-hop e R&B que nem tinham chegado às rádios coreanas ainda. Enquanto o resto da Coreia ouvia músicas tradicionais, baladas mais românticas, os futuros donos das maiores agências aprendiam a dançar lá, observando o movimento dos soldados, o groove, a síncope que não existia na cultura local ainda. Em 1992, quando o CEO Taiji and the Boys lançou Nanyarayo, aquilo foi o Big Bang. Eles pegaram o New Jack Swing, aquele subgênero preto que funde R&B com algumas batidas mais pesadas e enfiaram na goela de uma sociedade bastante conservadora. Não foi uma inspiração leve não, tá? Foi um rompimento estético total que usou a rebeldia negra como combustível para essa modernização cultural coreana. Isso importa porque o K-pop não evoluiu da tradição coreana. Ele foi construído, de fato, sob uma base de modernidade, de ocidentalidade, que é no imaginário global decodificada como preta. Capítulo 2. Os arquitetos invisíveis do som. Você já reparou que o K-pop soa absurdamente familiar pra gente que gosta de R&B dos anos 90 ou até do trap atual? Isso não é coincidência, amore. Vem comigo. Isso acontece por causa do Songwriting Campus. As agências de Seul, que não apenas ouvem música preta, como compram esse DNA em escala industrial. A gente precisa falar desses arquitetos invisíveis. Figuras como Teddy Riley, o próprio pai do New Jack Swing, que trabalhou com Michael Jackson e depois desenhou o som das Girls' Generation e do EXO. Ou da Rodney Chick Bell, uma mulher negra por trás de hits monstruosos como Monster, do EXO. Ela e outros produtores negros são engenheiros que dão esse soul necessário, esse molho necessário para o produto ser exportável. Mas aqui entra essa zona cinzenta. Essas produções são tecnicamente perfeitas, mas existe uma invisibilidade estrutural um pouco bizarra, muito conveniente para essas agências. O fã médio sabe a cor favorita, o tipo sanguíneo, o signo do seu bias, mas não sabe que o groove que fez ele dançar foi desenhado por produtores negros que raramente aparecem no marketing principal. E isso é intencional.
É um extrativismo de talento. Você importa a batida, a harmonia, a ginga, mas exporta a imagem do ídolo coreano como o gênio criativo original. Não que não sejam artistas, mas esse lucro circula em Seul. O crédito fica escondidinho no rodapé do álbum. Capítulo 3. A dança e a semiótica da síncope. O K-pop é uma experiência cinética. O que você quer dizer com isso? Que se você tirar a dança, cai um pouco dessa performance, literalmente, né? E a linguagem do corpo no K-pop é uma tradução direta das ruas de Detroit, Atlanta e Joanesburgo. Hoje, coreógrafas como Sienna Lalau e Paris Goebel são quem realmente definem o que o mundo entende como o estilo K-pop. Elas trazem do hip hop, do popping e locking e, mais recentemente, do Afrobeats. E o BTS incluiu o Guaraguara, uma dança da África do Sul em Idol, na música Idol, né? Mas olha o paradoxo. A dança preta é historicamente baseada na libertação e na expressão da comunidade. Já no K-pop, essa dança é hiper sincronizada até a exaustão física e mental. É como se a indústria pegasse a energia orgânica, visceral da rua e colocasse numa prensinha hidráulica para virar um produto de luxo, não podemos esquecer do luxo, que seja repetível. É fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo ver como ginga vira algoritmo, um movimento que antes era resistência, agora é challenge no TikTok para vender batom ou ingresso de show a $500 ou bem mais. Capítulo 4. A estética da bad bitch e o branqueamento dela. A gente vai falar da moda e desse arquétipo bad bitch. Sabe aquele conceito girl crush que a gente ama no Blackpink ou no Kiss of Life? A gente tá fazendo todas essas análises aqui pra saber o que veio antes, mas eu gosto. Aquela atitude do sou poderosa, eu sou rica, eu mando em tudo. Isso é uma localização direta da estética das rappers pretas dos anos 90, 2000 e até agora também. É o visual da Missy Elliott, da Lil Kim, da Alaya, o uso de roupas oversize, de correntes pesadas, um visual bem street mesmo, bandanas, enfim. Até o uso sistemático do wave, o inglês vernacular afro-americano em algumas letras. Na Coreia, isso é vendido muito como um empoderamento feminino contra o patriarcado local, e até certo ponto é bem verdade, tá? Mas é que é um empoderamento que usa essa negritude como uma fantasia, uma rebeldia, e sem os riscos reais de ser negro. É o que a academia chama de branqueamento indexical. Você pega os signos da marginalidade e da força preta, limpa as partes, entre muitas aspas, perigosas e vende como uma feminilidade cosmopolita, chique, para o mercado global. Você quer o visual da garota perigosa do gueto, sem nunca ter que lidar com o racismo sistêmico que essas estéticas carregam nos seus contextos originais. Então, o K-pop é apenas um grande ladrão cultural? Calma, gente, vamos conversar sobre isso. E a gente não gosta de respostas fáceis ou maniqueístas aqui. A relação é simbiótica, embora relativamente desigual. O K-pop deu uma plataforma global e recursos financeiros gigantescos para muitos criativos pretos que a própria indústria americana ignorou e descartou. Em 2026, a gente já vê diálogos mais reais, como a colaboração da Rosé com o Bruno Mars, ou o BTS apoiando financeiramente o Black Lives Matter. Mas o K-pop não é uma imitação, é uma tradução. E toda tradução tem perdas e adições significativas. O desafio para o futuro é a globalização responsável, na minha opinião. As agências podem não mais utilizar tranças, dreadlocks ou ritmos sagrados como se fossem só acessórios de figurino. Mas o valor imensurável da arte está na sensibilidade e no reconhecimento das origens. Reconhecer essa dívida histórica com a criatividade preta não é um favor, não é uma caridade, é um fato de mercado e de respeito. E você? Quando você ouve o seu grupo favorito, você consegue ouvir as vozes, os gritos e as batidas que vieram antes dele? Um olhar crítico ele não vai estragar a música, não vai estragar o K-pop pra gente. Ele dá a profundidade e o respeito que a arte merece. A gente pode fazer challenge, mas a gente precisa fazer isso com um pé no chão. Beijo e até a próxima desconstrução nossa.